Aqui a gente vai preparar aquele canteiro, aquele esquema que a gente fez lá no quadro com o Sr. Henrique, vocês lembram? A linha de não sei o que, com não sei o que, tal, tal, tal. Lembram disso tudo? Sim. Quem que sabe de cabeça? Abacate, Brincadeira, eu não vou exigir isso de vocês, que isso é impossível. O tanto de coisa que tinha lá nem eu lembro. Mas a gente vai fazer com o que a gente tem aqui. E essa é a primeira lição, certo? Que vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Onde vocês estiverem, vocês podem ser que não tenham as coisas que a gente tem aqui. Então usem o que vocês têm. Usem o que tem. Ah, a irmã falou aqui, eu tenho 3 mudas. Plante as 3 mudas e plante bem. Cubra o solo direitinho. Aplique os princípios que não tem como dar errado. Tá? Não tem como dar errado. Fazer com o que tem, conquistar a nossa, não tem como dar errado. Certo? Vamos lá. Sobre os grãos, a gente poderia fazer da seguinte maneira. A gente prepara um canteiro aqui. Vocês lembram quanto era o espaçamento de um canteiro por outro naquela... 7 metros. Então, os grãos, feijão, a soja, se eu quiser o arroz, essas coisas tudo, ela iria nessa entrelinha. A gente ia limpar tudo direitinho e tudo, talvez... nas entrelinhas. Isso, nas entrelinhas, tá? Mas vamos preparar logo isso daqui, ó. Vamos lá. Nós vamos fazer a adubação desse local aqui, certo? Muito bem. Nos canteiros convencionais que a gente costuma ver por aí, como é que funciona, qual que é a lógica, né, do canteiro, né? Como é que é o formato dele? Me expliquem aí. 1 metro de largura mais ou menos. Certo? E ele fica assim, rente ao chão? Não, 40 centímetros. Ele fica altinho. Tá. O que mais? A parte mais adubada em cima. Certo. Então, o que acontece? Aqui, a gente vai também levantar um pouco o nosso canteiro, tá? Só que não tanto. A gente sabe que depois de uma molhação, depois de uma boa irrigação, ele tende a descer. Então é importante a gente suspender ele um pouco. Só que tem um detalhe que é extremamente importante para a gente observar. Quando a gente levanta o canteiro, e a gente costuma ver muito isso em canteiros convencionais, o formato do canteiro é exatamente esse que eu estou fazendo aqui, ó. Vocês conseguem ver? O que que tá... qual que é esse formato aqui? É um montinho, né? A gente chama de um convexo, não é isso? Um negócio dessa maneira. Só que o que acontece? Se você for fazer uma adubação aqui, você coloca adubo aqui, o que vai acontecer quando você for... Vai escorrer para os lados, né? O que mais vai acontecer? Vamos observar aqui, ó. Olhem para ali, ó. Olhem para ali. Vocês estão vendo que lá no fundo tem uma árvore grandona. Aquela região, vocês acham que é mais alta ou mais baixa? Não. Que aqui? Mais baixo. É, lá é mais alto que aqui. É, lá é mais alto que aqui. Lá em cima. Isso. Só que, se vocês observarem os montes, os vales, onde se encontra a maior concentração de água, energia, nutrientes, são nos montes ou nos vales? Nos vales. Então, o que o Sr. Henrique fala para vocês? Ó? Exatamente. É sempre no convexo, nas partes mais baixas, a gente tem que imitar o que? A natureza. Imitar a natureza. Então, se a natureza está falando assim, olha, a parte mais fértil, a parte melhor para se plantar é na parte baixa, então o que eu devo fazer? Certo, então o que acontece? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente levanta o canteiro, né? Tem que levantar um pouquinho, é importante. A gente vai fazer um suco aqui, ó. Estão vendo? Pronto. Fazendo isso, a gente garante que o nosso canteiro, ele tem esse mesmo formato que naturalmente acontece. E aí, tudo que vem aqui, água, nutriente, energia, matéria orgânica, tudo vai se acumular aqui, ó. Tudo vai se acumular aqui. E tem uma coisa que a gente costuma ver muito na fazenda, a gente fala assim, ó, que a gente utiliza alguns insumos, né, que são trazidos de fora e tudo, é outra discussão que a gente tem que fazer em relação a isso. Mas a gente fala, Derek, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, nananana. Então, o que acontece quando você tem pouco? O que você tem que fazer? Ah, eu tenho pouco, então eu vou espalhar, o meu pouco que eu tenho eu vou espalhar nessa área toda aqui. Concentrar. Pequenos que você vai... Exatamente. Então, recurso pouco é recurso concentrado. Então, quanto mais eu conseguir concentrar aqui para favorecer, além das minhas frutíferas, eu vou botar hortaliças aqui também e tudo, e eu não desperdiçar jogando para os lados, melhor. É ou não é? Então é isso que a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês. Em terrenos inclinados, como é que a gente planta? Ó, só demonstrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é aquela mistura que a gente fez. Vocês lembram da mistura? O que foi na mistura? Farinha de osso, Uhum. mamona,
farinha de osso. Coisa de mineral aí. É generosa. Aqui, ó. Não, aqui não. A gente não se... Assim, tem uma porcentagem, né? A base mesmo aqui a gente usou torta de mamona e o esterco, certo? E aí o pó de osso, né? A farinha de osso em menos quantidade, o iorim também em menos quantidade, certo? O que em menos quantidade? O último. Iorim Iorim. e o... São os minerais, né? Isso, iorim é um termofosfato, que ele é levado tipo, a alta temperatura, né? Para poder ser sintetizado e deixar disponível disponível, isso, para as plantas absorverem. Isso, A cinza do fogão a lenha perfeito, perfeito. poderia substituir Poderia. o iorim? Uhum. A cinza, assim, só tem que tomar o cuidado na quantidade, né? Certo. Porque às vezes quando ela entra em contato com a água, né? Fica meio ácido, né? Isso, assim, ela acaba queimando, né? É importante também, por exemplo, tô plantando tomate, né? Às vezes a gente costuma colocar o cinza ali no pezinho de tomate, tudo. Então é um cuidado que a gente tem que ter, mas pode usar. E essa mistura você pode plantar de imediato. Pode. É o que a gente vai fazer aqui. Vou mostrar pra vocês. Pronto, ó. Só essa área, o resto é seu pessoal. O resto vocês vão fazer. Só que aqui, ó, o que que acontece? Nesse local aqui, eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Vocês lembram, eu vou pegar aqui um pouco de... Vocês lembram que esse material aqui, ó, eu peguei lá dentro dessa mata ali, e ele é um solo rico em matéria orgânica, só que ele está diferente do que está aqui, certo? Percebe que ele está úmido, mas ele não está encharcado nem muito menos compactado. Por quê? Ali é perto da mata. Se as árvores elas têm essa altura, quanto vocês acham de raiz que ela tem para baixo? Outro tanto, né? Outro tanto. Então, prestem bem atenção. As raízes das plantas elas ajudam a fixar água e abrir a porosidade do solo. Então, quando você tem plantas, o seu solo fica mais poroso. A água ela consegue infiltrar melhor. E é por isso que quando a gente vê... vocês já ouviram falar naqueles desmoronamentos dos moradores que ficam, né, nas encostas? Por quê? Por que desmorona? Exatamente, não é porque eles construíram casa ali, mas é porque eles não plantaram ali. Entendeu? A gente tira, mas não põe de novo. Então, essa é a grande questão. E aí, quando você não tem um solo poroso que absorve, acontece erosão, escorrimento superficial e todas essas coisas aí. Então, é arriscado acontecer em terrenos inclinados, que foi a sua pergunta. Ou, Mas é o meu caso. em terrenos inclinados, né? Ou você faz um negócio bem feito e cobre bem o solo, né? Cobre bem o solo para ele ficar um solo assim, ó, rico, que não acontece. Pode chover o que for, mas a água não vai ser absorvida superficialmente, não vai escorrer superficialmente. Ou você pode plantar em nível, só que você vai ter uma dificuldade com mecanização, de manejo, entende? Lá na fazenda a gente já plantou das duas maneiras, em nível e com o canteiro sentido... Fala contra esse negócio de nível que ela quer que eu faça isso aí. Que dá um trabalho danado. Em nível, Mas se você depende da sua declivosidade, às vezes, entendeu? Depende, se você tiver acesso, aí vocês têm que ver a sua realidade, o que vocês têm lá, né? Mas o princípio é o seguinte, mantenham o solo coberto e plantem. Então o que acontece? já começa a fazer. Quando a gente faz essas linhas, mesmo que não seja, digamos que a inclinação está assim, mesmo que seja no sentido da inclinação, quando a gente vai plantar as entrelinhas, a gente planta em sulcos. E esses sulcos, eles ficam em curva de nível, entende? Então, por exemplo, se o meu morro está aqui, ó, digamos que tem essa elevação subindo, e eu vou plantar meu feijão. Eu não vou plantar meu feijão assim, eu posso plantar ele assim, entende? Vou plantar ele aqui assim, ó, exatamente, abrindo os sulcos, aí os sulcos ficam em curva de nível. Então eu vou impedir o escorrimento superficial, pelo menos na minha entrelinha, e aqui vai ter muita matéria orgânica, todos os meus nutrientes das entrelinhas vão ser acumulados aqui, ó. Então aqui eu tenho certeza, se eu fizer bem feito, não vai escorrer, não vai acontecer nada aqui. A minha preocupação seria aqui, mas eu vou deixar também bem plantado. Então percebe a importância de ficar bem feito? Você consegue observar isso? Sim. Tá. Então, quanto à matéria orgânica eu ia falar, a gente vai pegar aquela serrapilheira ali, e a gente vai precisar incorporar isso nesse solo.
Porque quando a gente tem matéria orgânica, né, a gente pode observar isso aí, a porosidade do solo fica melhor, fica menos compacto, menos argiloso. Então a gente vai pegar uma porção aqui, eu já vou usar essa daqui. Ó. A gente pode ser generoso. Tira só o excesso. Dá realmente. Então, a serragem ela ainda não está disponível para as plantas, né? Ela ainda não está no exato. Então, não seria interessante. Aqui eu tô pegando emprestado um pouco do solo da minha mata, que é para onde a gente quer chegar. Entende? A gente quer chegar na mata. Então, eu tô pegando um pouco emprestado agora, para depois, quem sabe, a gente devolver para lá. Agora a gente vai... Isso, ó. Ó. Nesse solo não precisa colocar areia? E aí não? depois que eu terminar... Não é necessário. Se eu arranjar um solo que esteja nas minhas proximidades, um pouco melhor, eu posso incorporar. Mas se não tiver também, não vamos gastar energia, né? Colocar areia ali para não ficar geloso, compactar. Não necessita. Ó, aí depois que eu fizer isso, eu venho com a mão de novo, ó, e torno a deixar o meu canteiro côncavo, tá? Pronto. E eu vou até fazer esse trechinho aqui. Ficou bem profundo ali o restante do canteiro? Ó, aí sim. Faz. O tomate ele é muito exigente. Uhum. O tomate, eu sei que lá é outra realidade, mas no sul, tomate só dentro de estufa. Uhum. Eu aprendi que o tomate, berinjela, pimenta, ou seja, tudo da mesma família, eu devo plantar junto. Uhum. Mas não foi isso que eu escutei. Uhum. E as iguais competem entre si. Elas estão no mesmo extrato, né? Elas têm a mesma função, foi o que ele falou ali, lembra? Então não seria interessante. Todas elas são solanáceas, todas elas ocupam o extrato alto e têm um tempo de sucessão, né, de ciclo de vida semelhantes. Então não é interessante. Não é Alguma interessante. literatura que você possa me indicar para eu estudar um pouco melhor sobre isso? Sobre Tem um livro de um agrônomo agroflorista, o nome dele é Namastê. português. Isso. Tem que falar português. Não, em português. Namastê. Namastê é o nome dele. E o nome do livro dele é Do Facão ao Trator. Aí ele tem alguns exemplos aí de literatura e tal. Interessante. Ela fez uma pergunta em relação ao tomate. E aí é aquela coisa que o Henrique falou. A gente tem que pesquisar, tem que estudar. Mas o princípio é o seguinte. Por exemplo, tomate, berinjela, jiló. Todas elas são solanáceas, né, da família das solanáceas. E elas ocupam o mesmo extrato e têm um ciclo de vida semelhantes. Então não seria interessante eu colocar elas no mesmo lugar ali juntas. Exato, elas além disso, elas têm a mesma necessidade, né? Aí que está a questão, tipo, da associação entre plantas e outras. É interessante essa questão dos estratos e como a natureza funciona. Tem um texto na Revelação que fala que ainda que a natureza ela seja contaminada, né, infelizmente pelo pecado, mas a gente ainda consegue contemplar coisas belas, né? As maravilhas, as obras de Deus através da natureza. Então a gente tem que observar, por isso que a gente tem que aprender com a natureza. Então é o seguinte, ainda que a gente olhe a natureza como o que a gente pensa logo? A gente olha duas plantas juntas, uma tá mais assim e a outra tá mais vigorosa, tipo, competição. Competição aqui, ó. Não. Agora, outra coisa. Quando a gente olha, por exemplo, uma planta só, e aí ao redor dela tudo limpo, né? Um pasto, alguma coisa assim, só uma árvore assim, ela tá assim, paz, essa árvore aí tá bonita, né? Ela se destaca assim. Então, tudo muda quando a gente muda o nosso ponto de vista. Então, o que acontece? Eu quero explicar a questão do tomate. Eu vou chegar no tomate. Seguinte, na natureza, não é que uma compete com a outra, mas na natureza
As plantas elas sabem exatamente o seu lugar. E é um exemplo de abnegação. Vou dar um exemplo. Na teoria, o abacateiro ele ocupa o extrato alto. Depois você dê umas pesquisadas, vocês vão ter que estudar por vocês. O abacateiro ele ocupa o extrato alto semelhantemente ao açaí. O açaí ele também ocupa o mesmo extrato, ou seja, ele tem a mesma necessidade de luz ali. Então se eu planto aqui, por exemplo, se eu coloco um abacateiro aqui e um açaí aqui, eu posso fazer isso? Não. Posso! Só que depois eu vou ter que escolher. Mas eu posso. Entende? No primeiro momento eu posso. No primeiro momento eu posso. Depois tem que replantar. Porque cresce muito grande. Exato. Ou eu posso plantar mais. Ou eu posso plantar um abacate aqui, um açaí aqui, um abacate aqui, um açaí aqui. Aí depois eu escolho quem que fica e quem que sai. Mas isso é uma coisa. Mas, por exemplo, pronto, plantei um açaí aqui e um abacate aqui. Eles estão crescendo, estão crescendo. Aí o abacate começa a fazer assim, ó. E o açaí começa a fazer assim, ó. Aí o que acontece? Eles estão falando assim, olha, nós dois aqui não tá muito legal. Não tá muito legal. E a gente costuma pensar, putz, eles estão competindo. Mas só que eles não estão competindo. Chega uma hora que o abacate ele vai falar assim, ó, nós dois aqui não tá muito legal. Eu prefiro ficar aqui por baixo. Eu prefiro me suprimir. Se necessário for, eu prefiro morrer e deixar você assumir esse posto. Então, isso é um clássico exemplo de abnegação, né? Chega um momento em que elas querem ali a mesma coisa, mas o abacateiro fala assim, ó, segue em frente, vai lá, você tem a prioridade. Eu dou a minha vida em função da sua. Então, isso é um exemplo de abnegação e de amor incondicional que a gente pode encontrar na natureza. É isso que acontece com as plantas, isso que acontece com o tomate. É melhor deixar elas decidir. Aí é que entra os nossos manejos. Se a gente fosse esperar elas decidir, ia demorar um tantinho bom. Aí eu olho, observo, fico olhando, analisando, né? O manejo é uma conversa. Fico, talvez esse abacate aqui esteja precisando de um pouco mais de luz. Eu vou lá, aparo aqui, aparo ali, tá. E aí, quando necessário for, eu tiro. Mas eu posso plantar um açaí aqui, um abacate aqui, talvez o abacate enxertado. E aí, por mais que minha escolha seja o açaí, depois eu posso até ficar somente o açaí, eu já colhi muito abacate, entendeu? Aí depois, entende? A gente tem essa liberdade para fazer essas escolhas. Mas se você só tem liberdade quando você planta, percebe? Quando você planta bastante. Se você não planta bastante, você não tem liberdade. Alguém vem adubando igual eu fiz aqui, ó. Pega a mãozinha, pode... Aí eu já coloquei. Isso, pode colocar no meiozinho aí, pode caprichar na mão. Vamos lá. Ali o adubo ali, o que é farinha de osso? Aqui farinha de osso, torta de mamona, iorim e esterco. Isso, iorim. Esse aqui é um pouco mais de esterco. Lembrem-se que aqui a gente vai colocar algumas verduras. Se fosse somente para as frutas, talvez não fosse necessário essa quantidade. Mas como a gente vai plantar hortaliças, bora que a gente tem que plantar as hortaliças, a gente tem que plantar as mudas, a gente tem que plantar um monte de coisa. Isso. A gente só vai tirar o grosso aqui assim, ó. Isso aqui foi de material tirado da mata, né? Esse de cima agora? Isso. Isso, pode jogar. Aí, Zé, esse também tá colocando. O que for grosseiro assim, grosseiro demais, a gente tira. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos plantar os citros em 6 metros. Então vamos fazer o seguinte. Mais um citros aqui. Acabou. Isso. Agora a gente vai precisar envolver todo esse material aí com enxadão. Acabou. Acabou? Obrigado, cara. Isso. Vamos revolver. Aí, pronto. Bem aqui é um citros, ó. 2 citros a cada 6 metros.
Uhum. Citros. Aqui. Isso. Aqui vai o abacate. Essa plantinha aí vocês podem... Pode deixar ali encostado, daqui a pouco a gente... Essa muda gigante. Pronto. Meninos, pode colocar essa plantinha aqui no meio certinho entre essa e aquela lá. Tem que ser no meio certinho. Ah, aqui? É. E agora eu vou precisar de o cavador. Processo. Então, para hortaliça, Digamos que está seco, não choveu nada. aham, A gente faz tudo isso sem água. pode fazer sem água. E aí depois que você planta as mudas, você irriga, né? Ou então se tiver um solo muito compactado, muito duro mesmo, seco, você pode molhar antes e aí depois você vem para afofar, né? Mas Entende? pode fazer tudo ele a seco. Pode fazer. Contanto que logo depois da implantação, é bom as mudas estarem bem molhadas A também. água só vai entrar se ele está seco depois, ou faz uma rega para umedecer igual tá aqui. Eu acho que não seria necessário. Você pode, porque assim, ó, se as suas mudas estiverem bem irrigadas antes do plantio, você pode plantar no seco, e aí depois você vem com uma irrigação bem forte, pode irrigar bem, isso. Só depois do plantio, então. Uhum. É para facilitar tudo, a gente tem que pensar também não só tipo, no consórcio essas coisas, mas na operação, né? Como fazer as coisas da melhor forma. Né? É interessante, a imagem também tem um texto que ela fala assim, olha, cultivai o hábito de fazer as coisas sempre mais rápido e melhor. Então se hoje eu lavo um prato em 3 minutos, amanhã eu penso, como é que eu posso lavar um prato em 2 minutos e 59? Entende? Então sempre pensando, né? A gente não pode... É muito comum a gente pensar na agricultura como se fosse, e é também, né, algo que em que você pode deixar a mente vaguear e vir aqui e refletir na vida e tudo, só que quando isso acontece, a probabilidade de acontecer um acidente é um pouco maior e também você não extrai lições dali, do que quando você está com a mente inteiramente ali, entende? Então gente, ó, vou explicar para vocês aqui a operação das coisas e a distribuição. Como é que vocês vão fazer? Ó, é rapidão. Vocês precisam sair daqui sabendo fazer um bom canteiro de frutíferas e aproveitar essa adubação aqui para plantar as suas verduras. Se vocês saírem daqui sabendo fazer isso, eu já fico feliz demais já. Então, seguinte. As frutíferas, aqui ó, nós temos uns citros ali e outra aqui, elas estão distanciadas a 6 metros, certo? Então, no meio de uns citros e outros eu tenho um abacate. Então, do abacate para o citros tem quantos metros? 3, pronto. E entre essas, eu tenho as bananeiras preenchendo os espaços. Então, entre um abacate e um citros, eu tenho uma bananeira que é o quê? 1,5 m. Pronto. Tá bom para vocês? Tá bom. Então, o abacate, esse abacate é um abacate enxertado. O que que isso significa? Uma fruta enxertada, que ela já está, essa parte aqui vegetativa maior, ela já está envelhecida, né? Ela já está querendo produzir porque ela já vem exatamente, já está madura, já quer produzir. Então é natural que as frutas enxertadas elas ficam com porte um pouco menor do que as de pé franco. Então ela vai ficar isso. E em relação aos citros, para mim, parece bom, não parece? Não, a bananeira, todas essas frutíferas, tudo que você tiver para plantar, você tem que plantar tudo junto no mesmo momento. Não, eu digo depois que ela produziu. A bananeira produziu, você arrancou ela fora. Mas ela tem os filhotes. Vai deixando. Pode deixar, Vai deixando. não tem problema nenhum, pode ir. Mesmo que depois fizer a sombra. Aí você vai ver a necessidade delas, de manejo e tudo. A bananeira, geralmente, como é que a gente faz? Vocês viram que a bananeira dá os seus filhotinhos, né? Só que a gente direciona ela de tal forma que ela caminha, né? Principalmente a banana da prata. A banana prata, ela vive para mais de 50 anos. Ela tem um ciclo de vida bem... Então, tem bananeira lá na fazenda que tem a idade de São Henrique.
Diz que é amiga dele lá, e só que ela caminha, ela sai por aí. Isso. Aí, o que ele faz? Ele guia as bananeiras para fora do canteiro. Então, ela dá um filhote aqui, os filhotes que estão saindo dentro do canteiro a gente tira e tudo, e aí ela vai dando filhotes para cá, ó. Vão saindo. Pronto, e aí libera. E aí, eu poderia até plantar outra coisa, eu poderia ter, do lado dessa bananeirazinha aqui, eu poderia colocar uma semente de cacau aqui, ó, do ladinho. Aí, depois que a minha banana saísse do canteiro, o cacau tá aqui. Ah, genial! Não é muito bom? Então. Passa por aí, você tem esses bananal aí que é tudo fechado de banana. Uhum. É um manejo que a gente teria que... Ai, gente, tanta coisa para fazer. Mas vamos lá, Essas mudas aqui, ó, eu vou colocar elas aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu acho que seria bom cavar um pouco mais aqui. Agora, em relação à profundidade, a primeira porção de terra a gente tira para um lado, quem for cavar. Isso. Tira para um lado e a segunda porção a gente tira para o outro. Isso. Não, é para separar. Porque geralmente no perfil de solo, a parte que são os mais férteis de terra preta, onde está concentrada a matéria orgânica. Você troca? Não, não troco. Deixa eu... Com licença. Digamos que essa aqui foi a camada superficial. Pronto. Separa a superficial da profunda. Pronto. Separei. Digamos que eu coloque a minha muda aqui. Pronto. Eu só tô exemplificando. Pronto. Plantei. Aí qual terra que eu vou usar para preencher o espaço aqui? Eu vou usar a minha terra de cima, a minha terra boa. Pronto. E essa aqui eu posso espalhar aqui do lado, posso dar outra utilidade a ela. Ou se faltar, tipo, cavei profundo demais, eu volto com essa daqui embaixo e aí uso essa daqui. Mas no caso que você tem grama ou mato nessa daí, você descarta. Aqui? É. Ou põe Não, eu já tinha capinado antes, eu já tinha limpado, entendeu? Pronto. Põe mais nutriente aí, não? Embaixo? Não, se eu já fiz uma boa adubação no canteiro, não seria necessário. Ó, e aí depois que eu voltei com a minha... Rapidão, gente. Depois que eu voltei com o solo, ó. Rapidão. Depois que eu voltei com o solo, eu preciso tirar o ar, tá? Preciso fazer assim com os dedos, ó, igual sei lá, um garfo. E aí tirar o ar. Por quê? Porque essa parte aqui onde está com ar, em uma eventual chuva ou talvez uma irrigação, onde tem ar vai ser ocupado com o quê? Com água. E aí não é bom para a planta, ela pode embebedar, ficar cheia d'água, aí não seria legal. Então a gente, não é para pilar a terra, não é para só tirar as bolsas de ar, né, que a gente chama, pronto. Esses meus alunos, só pra gente ver como é que fica, como é que vai ficar o canteiro pronto. Depois a gente tira. Pode plantar com plástico, tá? Ah, e outra coisa, a profundidade. Aqui, ó. Rapidão. Ele deu um exemplo aqui excelente. Quanto à profundidade. Aqui, ó. A gente faz, geralmente antes da gente plantar, mesmo que se a gente fosse tirar a saquinha, a gente coloca a muda dentro do berço antes. E aí a gente observa, ó. Você sabe como é que chama a intersecção entre a raiz, a parte radicular da planta e o caule? Genial! Então, aqui é o colo da planta, é justamente aqui nessa intersecção. O nível do solo, naturalmente, tem que ficar aqui, né, nessa intersecção. Se fica muito em cima, ela tende a apodrecer. E se fica muito embaixo também, as raízes ficam expostas. Não, aí tá bom. Entendeu? Então, sempre o nível do solo tem que ficar ali na região do colo da planta. Essa você nunca vai esquecer, né? Tá, muito bom. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter que cavar um pouco mais. Tá? A gente vai ter que cavar um pouco mais, tirar um pouco mais, tira pra lá e aí planta. Atenção os plantadores aí, ó. Quando vocês terminarem de plantar, lembrem de deixar o canteiro nesse formatinho, viu, meninos? Passem a mão assim, ó. Que formato? Isso. No formatinho côncavo. Isso, assim, aqui no meio mais baixo e nas beiradas, ó. Tá vendo? Mais altinho. Isso, quebrando as pedras. Aqui também, viu, Zé? Depois aí dá um grau. Agora, a gente precisa plantar as nossas hortaliças. Só que esse solo aqui, percebe que ele está descoberto, né? Tá um negócio meio sem graça. Então a gente vai pegar todo aquele material que a gente achou nas redondezas. Aqui, ó,
de tudo isso que a gente tá usando aqui, de tudo isso que a gente está usando, tudo a gente encontrou por aqui, não foi? Tá vendo? Esse material aqui a gente encontrou por aqui, isso aqui a gente encontrou por aqui. Então, nos lugares que vocês estão lá, deem uma volta na área de vocês, olhem o que tem ao redor, o que dá. Dá para achar fácil, dá para achar fácil. Se você tem mesmo que tem um pasto, você pode roçar, entendeu? Roça tudo, acumula em um lugar, e aí depois de uma eventualidade, quando você quiser, você abre lá e planta ali. Ah, não, mas vamos terminar, vamos cobrir. Eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês. E mesmo a cobertura também tem que ficar no mesmo formato do canteiro, viu? Muita gente de braço cruzado aí, velho. Aqui assim, ó. Vamos botar a mão aí no negócio. Isso, ó. Aqui mais alto. E aqui no meiozinho mais um pouco baixo, ó. Mauro, nós vamos jogar você no rio. Vamos jogar o Mauro no rio ali, vamos. A gente vai plantar agora as nossas hortaliças aqui. Vocês lembram que aqui no centro ficou bem adubado, né? Tá show do show. Beleza, vamos lá. Aqui é o alface. A gente pode plantar o alface da seguinte maneira. Ó, a gente abre aqui um espaçozinho na nossa cobertura. Pode fazer um buraquinho com o dedo mesmo, ó. Tira um alface. A gente pode plantar um alface aí a cada 30 centímetros ali, tá? Isso, ó, e aí a gente lembra, essa cobertura aqui, ela é importante para manter aqui o solo coberto e tudo, mas aqui em cima da planta eu não posso. Por favor, então pronto. Então a gente vai deixar aqui só o espaçozinho aqui para ela. Isso, para ela sair, pronto, direitinho. A gente pode plantar assim, um alface aqui, sempre assim em triângulo, isso, na diagonal assim. Porque tem outras coisas que a gente pode, isso, a gente pode colocar aqui. Aí lembra, e se você tiver dificuldade com espaçamento e tudo, é só imaginar o alface que a gente compra aí, né? O tamanho mais ou menos, como é que é, né? Mais ou menos assim? Pronto, ele vai ficar aqui assim, ó. Aí o outro já vai ficar, outro aqui assim, né? No centro, né? Faz aqui com a mão, faz assim com a mão. É, se tem alface é muito grande, toca aqui. Ó, tu faz assim com a mão. Então tu vai colocar um alface aqui, né? Então eu vou colocar o meu mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Como cabe a minha mão e a tua. Pode colocar, não tem problema. Pronto, esse é o alface. Na prática, dá pra colocar perto das árvores, não? Dá sim, dá sim. E se for... É bom dar, tipo assim, uma apertadinha assim, ó. Quando você mata o alface, Acho que ela não leu aquele quando você mata o alface, você aproveita tudo. Semente Esse aqui eu não tenho certeza do que é. Esse é agrião, mas é a mesma Do que é coisa. isso? É a mesma forma da alface que vai plantar, todos o resto. O espaçamento. É, toda a forma de que você explicou. Não, a forma é a mesma, só que os espaços é um pouco diferente. Eu vou te explicar, vou te dar aqui uma outra coisa para tu plantar. Ó, presta atenção, gente. E aqui, tudo isso aqui tem uma lógica, tá? O que mais a gente vai plantar aqui? O que é isso aqui? Coentro. Quem que gosta de coentro? Ó, seguinte. Então o que acontece? Eu vou explicar aqui para vocês a questão das verduras aqui no nosso canteirinho, ó. Então aqui, nós temos aqui o coentro. O coentro, se você plantar de muda como eu estou plantando aqui, com 27 dias ele já está pronto para sair. 27 dias. Ali o alface, ele sai com 45 dias. E ali o couve, para lá de 60 dias você ainda está colhendo couve. O brócolis com 90 dias. Então, se eu coloco tudo aqui, imagina, vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo. Como o coentro ele tem um ciclo mais rápido, a gente fala que é mato. Coentro é mato. Se eu não plantasse o coentro aqui, o que ia vir aqui no lugar? Mato. Então é melhor eu plantar o mato de comer do que o mato que não come. A não ser que tenha, mas tem aquelas punks, né, que a gente... Pronto, então o coentro, um instante, gente. O coentro, a gente vai colocar assim todos os espaçozinhos assim vazios, ó. Vou colocar um coentrozinho aqui, porque rapidinho daqui a pouco ele tá saindo, tá? Em vez de quem não gosta de coentro, põe o quê? Salsinha, cebolinha? Pode colocar rabanete. Gosta de rabanete? Sim, o resto... Rúcula. Pronto. Salsinha, cebolinha também, não? Pronto, salsinha, cebolinha. Pode colocar flor, pode colocar tudo. Isso aqui é um jardim, né? Vou colocar isso aqui também, ó. No meio? Não, esse é o alface. Ela vai plantando ali, ó. Dá pra ela aí, ó. Esse é couve? Esse aqui é couve. Olha aqui, ó. O couve, a gente pode colocar a cada 60 a 80 centímetros, né? Lembrem aqui, ó. Então,
Olha o espaço aqui, ó. Vou plantar um bem aqui, ó. Tá, mas aí não vai brigar? Eu perdi porque ela vai ficar grandona. Deixa eu ver. Você colheu as outras, depois que ela... A gente tá vindo com alface aqui. Então alface eu tô colocando mais nas beiradas assim, em forma de triângulo, tá vendo? Pra aproveitar melhor o espaço. Aqui eu posso cobrir um pouco mais. Pronto. E aí eu vou colocar no meio o couve. Aqui, ó, couve aqui. O coentro eu tô colocando em todos os espaços vazios. Então eu posso colocar aqui no meio, posso colocar aqui também, ó, tem um espaçozinho aqui. É o mato. Posso colocar aqui, entendeu? Onde tiver espaço vazio. O couve eu vou colocar aqui no meio, a cada uns 60 centímetros. Então 20, 40, 60. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, no meiozinho, ó. Isso. Por quê? Agora, por que eu tô fazendo assim? Ó, deu 30 dias, tirei o coentro. E aí o meu alfacezinho já tá aqui assim, ó. Pá. Esse aqui tá já tá aqui assim. E aí o meu couve já tá querendo também sair. Aí deu 45 dias, o meu couve já tá querendo mais, né? E aí é o momento que eu o quê? Que eu faço com o meu alface? Já com alface, entendeu? Pronto, com o meu alface e aí ficou o couve aqui com 60 dias. Não, então, para você ter mais verdura aqui, vai chegar um momento que já não vai caber mais. Porque já vou ter as minhas árvores aqui, já vão estar um pouco mais desenvolvidas e tudo. Eu estou aproveitando que eu estou fazendo um jardim do Éden para mim, estou aproveitando e plantando aqui as minhas culturas de ciclo curto para poder comer, entende? Então, o que eu posso fazer? Posso abrir outro canteiro do lado, plantar novamente, continuar plantando as minhas frutíferas e tudo, e aproveitar essa adubação para produzir minha comida de novo. Mas se não, você só faz um canteiro para a parte de verdura. Você pode fazer isso também. E exclusivamente pertinho da casa. Nossa, você não sabe como é delicioso ter um canteirinho de horta perto de casa. Agora tem um detalhe que eu vi lá, é que quando tá bom uma espécie, você tem que arrancar tudo na mesma hora. Quando tá... Não, então... Por quê? Porque senão ela começa a dar informação de envelhecimento para as outras, é isso? Isso. Como que eu vou comer um monte de alface? Não, tem que plantar pouquinho em pouquinho. Vai plantando pouquinho em pouquinho. Ou então você pode ir colhendo, por exemplo, o alface 45 dias tá bom. Mas por que eu não posso começar a comer ele com 30 dias, já que eu tenho muito? Entende? Então eu posso até começar a comer ele antes, tu já vou abrindo espaço, tal. Tá fazendo sentido para vocês? Agora vem cá, eu plantei as frutíferas longe de casa. Tipo, plantei as frutíferas mais longe. Não é? E aí no meio das frutíferas eu planto o quê? Eu vou fazer a minha horta mais perto da casa. Você pode fazer sua horta mais perto da casa. A questão é aproveitar os recursos, né? Porque provavelmente você usou alguma coisa ali na sua frutífera, né? Ou então, se você quer alimentar a sua frutífera, né? Você pode plantar talvez uma árvore aí que você vai, sei lá, podar para usar ela de matéria orgânica. Então plantar uma adubação verde do lado, entende? Você pode usar a criatividade em relação a isso. Mesmo sendo com frutífera, eu abro também as valinhas. Para a hortaliça também. Todos os canteiros, tá? Ó. Todos os canteiros é importante estar o côncavo. Todos os canteiros, dependente de todas as coisas. Só dá os times aqui, 45 alface. Pronto. Aí depois que o 45 alface, 30 o coentro, aqui o couve com 60 dias você já está comendo. Aí depois do couve, e agora? Eu vou ficar sem comida depois? Aí eu tenho ali, eu tô vendo ali, acho que ali é giló. Qual que é giló? Acho que esse aí. Esse não sei. Berinjela. Pode ser também, ó. Ó a berinjela aqui. 90 dias aqui, ó. Pronto. Essa cobertura aqui, quando a gente roça lá e a gente guarda, quanto tempo pode guardar isso? Então, você pode guardar por bastante tempo, mas é interessante para as plantas tipo, roçar e já botar no lugar que você, para ela não secar, né, aproveitar a água. Na verdade, assim, você pode colocar aqui assim, ó, no meio dos como é que chama isso? Do couve, no meiozinho do couve. Isso. Tem que regar todo dia, 2 vezes por dia. Então, dependendo da época, né? Dependendo da época, isso. Por exemplo, para hortaliças, geralmente no inverno assim é mais difícil, né? Você plantar. E aí depende do lugar. Tem gente que tem o inverno chuvoso, tem gente que tem o inverno seco e tudo. Aí você tem que saber lidar. Exato, tem que saber. Você mede
É muito complicado, mas para hortaliça, irrigação é importante. Irrigação é importante. Por mais que a cobertura seja importante, e às vezes mais importante do que a irrigação, a cobertura tá isso daqui, mas para hortaliça tem que ter. Isso, em relação a ela verde, você pode colocar do lado, não em cima, se você quer plantar logo. Mas se você não quer plantar logo, você pode colocar tudo em cima, entende? Aí depois de um tempo, quando já secou, você abre ali e planta. Precisa... Depois que eu planto, tem que Isso. irrigar já direto? Sim, para hortaliças é bom. Aqui o solo está bem úmido, talvez não seja necessário agora. É muito ingrato. Pode. Aí você tem que ver a qualidade de luz, né? Porque, por exemplo, feijão precisa de um pouco mais de luz, o milho também. Mas se você tiver espaçozinho ali... Ah, então pode sim. Desabróbora. Pode sim. E é interessante o milho, se você fizer, por exemplo, plantar um milho ali, você tira a espiga e aí as hastes você já usa nas suas frutíferas ali para cobrir aquele solo ali. Isso tem cara de ser abóbora. Pode picar, só pode pegar o facão, cortar menor e fazer uma coroinhazinha assim ao Cara de ser redor, abóbora. ficar ajeitadinho, deixar o negócio Não bonito. sei saber o que é isso. Isso aqui tá parecendo alguma coisa que enrama, talvez um pepino, abóbora, Abóbora, pepino. talvez algo assim. E esse plantar onde? Então, esse é interessante que a gente pode plantar ele em uma beirada e deixar ele enramar para fora. Uma dica para vocês aí. A gente pode plantar numa beiradinha dessa aqui, ó, mas aí a gente pensa, vai fazer bagunça e tudo, mas a gente deixa enramar para fora. A gente vai guiando ela para fora, então eu posso colocar até uma haste aqui assim, ó. Eu posso colocar uma haste aqui assim, do lado de fora do canteiro, e ela sobe pro lado, aí não atrapalha aqui nada do que tá aqui. Entendeu? Pronto. Aí, pessoal, a rama da mandioca. Ó. A gente vai... Não, vai nascer de 10. Se eu colocar de 10, vai nascer de 10. Pessoal, eu vou simular aqui pra vocês. Atenção aqui, ó. Eu vou... Vamos fingir que isso aqui é uma maniva boa, tá? Por favor. Que não é. Aqui, ó. Ela é muito tenra ainda, muito jovem, tá vendo? Ela não tá ainda... Não é ideal. Mas, assim, se você tá na sua casa e eu só tenho isso de material genético, só tipo, eu quero plantar mandioca, mas só tenho isso. Isso aqui pode dar, entende? Pode ser que dê. Você pode plantar aqui, todas essas gemas aqui ainda vão brotar. Coloca na terra, vai brotar e tal. Mas ela não é um material tão bom como seria se já tivesse uma mandioca mais desenvolvida, que eu cortasse tudo direitinho, entendeu? Mais grossa, né? Mais grossa, um pouco mais velha, assim, não envelhecida demais, né, a ponto de ser pau, mas também não tenra assim, desse jeito aqui. Vamos encerrar aqui com a mandioca. Então, a mandioca, a gente pode plantar mandioca nesse canteiro aqui? Pode. E ela é ideal para criar o nosso citros aqui, ó, vai fazer uma sombrinha aqui pro citros e tal, vai ficar bonitinha. A gente chama de mandioca. Ela é uma mãe que cria. Ó. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente observa sempre o olhozinho da mandioca, tá? O olho sempre para cima, tá vendo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai plantar as mandiocas assim, ó. Vou colocar, direcionando elas, isso, inclinada e direcionando elas, o olho para cima, tá? E a gente planta elas assim, ó. Porque aí, exatamente, estou direcionando as minhas raízes para cá. E aí quando eu for colher, eu não abalo nem os citros, não abalo nem nada das minhas frutíferas que tá aqui. Entende? E ela vai brotar aqui, vai ajudar a criar e tudo, vai ficar uma coisa sensacional. Pronto, entendeu? Aí, Duas assim pertinho. Não pode colocar duas, eu posso colocar talvez só uma. Por exemplo, eu tô vendo que tem uma descidinha aqui, ó. Eu posso colocar uma aqui, aí outra ali só para baixo, né? Direcionando assim para baixo. Porque as raízes elas têm dificuldade de ir para cima, né? De um morro, então eu coloco elas para baixo. Pois pronto. Aprendido é aproveitar os espaços. Essa aqui, eu acho que de todas as aulas, essa aqui é a mais importante para a gente aproveitar, aprender a aproveitar os espaços, sabe? Tem um texto da Revelação que fala, né, que aqueles que têm ela fala assim, aqueles que têm um grande pedaço de terra... Não plantar na lua, né, Derek? E não plantar não, plantar na terra. Mas
já fica aí, é uma reflexão que a gente faz, né? Fala que aqueles que tiverem um pequeno, mas como é que eu posso produzir a minha comida em um pequeno espaço de terra? Sabendo aproveitar os espaços. Agora, não adianta eu ter um pequeno espaço de terra e não saber aproveitar o espaço, nem adianta eu ter um grande pedaço de terra e também não saber lidar com aquilo tudo. É ou não é? Então, pronto. Então, vamos orar. Querido Pai Celestial, amado Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tantos ensinamentos, por tantas maravilhas, Senhor, que o Senhor tem manifestado a nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha permanecer conosco durante o restante desse dia e que, acima de tudo, nós possamos aprender a aplicar essas coisas no nosso dia a dia e aplicar os princípios nos nossos lugares. Nos ajude e nos capacite também. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.